Bom dia, galera. Devidamente rebuçado por conta do calor, eu vou fazer um vídeo com a seguinte proposta. Qual país, é a pergunta, qual país que a esquerda governa que deu certo? Subentende-se esquerda igual a mentalidade da coxinha, bolsominion, que esquerda seria um país socialista, então somente. Então vamos dizer, qual país que a esquerda governa, que os socialistas governam, que deram certo? Partindo do princípio que a China ela vive num socialista de mercado, mas não deixa de ser um país socialista, com as características próprias que o próprio regime desenvolveu e espalhou para outros países ditos socialistas. Então vamos lá. A China é um país que hoje em dia é a segunda maior economia do mundo e vive sob um regime de economia mista, que baseia em uma zona de livre comércio devidamente organizado pelo Estado, em que as atividades capitalistas só são permitidas nesta zona de livre comércio e, portanto, seria hoje em dia o socialismo se resume em economias planificadas, ou seja, economias controladas pelo Estado. E daí que chama-se a China, por exemplo, de um país socialista, por conta dessas questões da planificação econômica. O que vai depender do êxito ou do demérito de um país socialista ter regresso econômico é a capacidade intelectual de seus governantes de fazer uma boa ou uma má planificação econômica. Como, por exemplo, a China faz uma boa planificação econômica. O Vietnã também faz uma boa planificação econômica. Já, por exemplo, Cuba e Venezuela, que os países que os coxinhas mais falam mal. O que acontece? A Venezuela e Cuba sofrem sanções econômicas, e essas sanções econômicas impedem que o país desenvolva. E justamente agora que os dois países em que estão defendem a planificação modelo chinês de economia socialista. Mas qual país, só refletir, qual país que sofre sanções econômicas da maior potência econômica do mundo, que anteriormente, por exemplo, a Venezuela vendia o seu petróleo praticamente todo para os Estados Unidos, somente agora que o comércio do petróleo venezuelano se divide mais, né, entre Rússia e China, mas anteriormente era quase que 80% o petróleo venezuelano era vendido para os Estados Unidos. E isso denota que os Estados Unidos quer tomar o petróleo, porque os Estados Unidos é assim, o governo estadunidense é assim. Todo país que tem petróleo, eles já se autodeclaram donos daquele petróleo. E é desse tipo que ocorre. É porque os Estados Unidos se acham donos do mundo. E a coisa não tá bem assim mais não.
Muitos organismos internacionais, inclusive, estão sendo contrárias às sanções econômicas, sobretudo em Cuba, porque está tendo uma vontade de investimento no turismo cubano, em atividades de exploração de mineração, estão tendo vontade de investimento, mas os Estados Unidos, em seu egocentrismo, que acha que a ilha de Cuba é um protetorado, uma colônia rebelde deles, vem minando a economia cubana desde a década de 60. E isso ninguém fala. Esses coxinhas, filha da pupi, não falam sobre isso, que as sanções econômicas atrapalham esses países ditos do socialismo de mercado, porque os Estados Unidos ele é bom para pedir supostamente democracia para Cuba, mas não falam nada da retaliação em que o príncipe saudita fez contra o jornalista, que mandou retalhar o jornalista e desapareceu com o corpo, para os senhores terem ideia. A ideia de democracia para o governo dos Estados Unidos é o seguinte: o governo que nos apoia é democrático, o governo que é nossa oposição é ditadura, é o nível intelectual desses imbecis, governo estadunidense. Mas vamos lá ao que interessa. Qual que é o mérito da China do ponto de vista do crescimento econômico? Investimento em educação, investimento em saúde, segurança pública. Ainda que há restrições, como por exemplo a do filho único, que vem distorcendo as características da sociedade chinesa, a falta de liberdade de expressão, que é comum, inclusive em países como a Arábia Saudita, que os Estados Unidos nem toca, nem faz menção do autoritarismo da família real absolutista saudita. Mas Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, eles fazem. Aliás, a Coreia do Norte não é mais assim vista, porque o Trump chegou até a dizer que o Kim Jong-un é um estadista, porque borrou de medo das armas nucleares norte-coreanas, que não é possível atacar o Brasil, os Estados Unidos, mas a Coreia do Norte tem a capacidade bélica de atacar muito bem bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Aí que está a questão, o cerne da questão que envolve os Estados Unidos. E esses caras falam assim: qual país de esquerda que deu certo? Mas eles não falam que o tal do certo que eles falam nos países de esquerda, nos países de capitalistas, deram certo porque, do ponto de vista econômico, porque eles exploram os países de terceiro mundo, impondo um liberalismo econômico para despejar toda a produção industrial dos países deles, nos países chamados da periferia do mundo, e tornando esses países unicamente fornecedor de matéria-prima, né, para eles ficarem cada vez mais ricos. E aí não é à toa que o Canadá, a Inglaterra, todos os países do Reino Unido são ricos. Não é à toa que a Bélgica é rica, não é à toa que
que a Noruega e muitos outros países são ricos, principalmente no que diz respeito aos países nórdicos, que são conhecidos por um passado de pilhagem de outros povos. Daí explica o acúmulo de capital que propiciou a riqueza deles. Aí, mas o povo não explica, né? O povo. E outra coisa também, dentro dos países capitalistas, qual país que é governado pela esquerda que está dando certo? Portugal. Portugal é governado por um social-democrata e está indo bem a economia portuguesa. A Espanha é governada por um social-democrata. E aí, vocês não falam? O Uruguai foi governado por um cara como Mujica, que doava 90% do salário dele para caridade. Tem excelentes índices econômicos, embora estão com receio que a direita volte. Por quê? O partido que domina a política durante um tempo foi tão burro que, em vez de seguir a orientação do seu principal líder, aquele que o mundo conhece como o cara mais honesto dentro da política do planeta, o José Pepe Mujica, escolheu como candidato um cara que o Mujica não apoiou nas prévias presidenciais. E pode vir a ser um desastre elegendo alguém da extrema direita uruguaia, para os senhores terem a concepção do quão terrível essas inclinações contra a esquerda. Não estou falando que todo mundo de esquerda é santo, não. Existe extremismo dos dois lados do campo ideológico em questão. Mas quem é a direita para falar de tal país deu certo ou errado? Sobretudo países como Cuba, Coreia do Norte e Venezuela, que sofrem sanções econômicas da maior, até agora, a maior economia do mundo. Eu queria ver o Brasil, se o Brasil sofresse sanções econômicas, ninguém quisesse, por exemplo, comprar produtos agrícolas do Brasil, eu queria ver se o Brasil teria esse desenvolvimento econômico sem ninguém comprar nada do Brasil, nem gênero industrial, nem agrícola. Aí eu queria ver esses caras falarem essas groselhas que falam sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Coreia do Norte, sem ter o conhecimento de causa devido para tanto. É isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos, galera. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para quem puder ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Mas quem não puder, ajude compartilhando esses vídeos nas redes sociais, aumentando o engajamento do canal. E comentem aí o que vocês acharam do vídeo, que a opinião de vocês é muito importante. Dessa vez eu vou começar a abrir exceção, vou deixar até o comentário dos haters, que eu vou responder um por um esses babacas que não sabem nem a hora que tá com fome, que fica vindo fazer comentários pitorescos sem sentido nenhum no canal dos outros. É isso aí, galera. E no mais, fiquem todos com Deus e até a próxima. Mais especificamente mais tarde eu vou editar esse vídeo
Não agora, vou esperar quando eu voltar da academia, por isso pode aparecer o vídeo sem edição nenhuma. E é uma explicação prévia do que vai aparecer o vídeo sem edição nenhuma, que eu vou editar posteriormente. É isso aí. E fiquem todos com Deus e até mais tarde.